Pessoal, Mundial de Clubes. Mundial de Clubes. Começou, estreia do Benfica. Expectativa lá em cima, mas um jogo decepcionante. Literalmente eu tenho para mim que o treinador, se calhar, ele desconhece o campeonato sul-americano, né? Ele não tem ali conhecimento de que ali não é só futebol, né? Ali envolve outras coisas. Mas enfim, sem mais demora, estamos aqui de novo. Eu, Geldes, Major, Joimilter Bonfim, Ailton, Ginene, no Lopes. Vamos que vamos. Galera, estamos aí nessa batalha aí, contando sempre com o apoio de vocês. Por isso que nós sempre pedimos subscrições, like, partilhas. Precisamos de mais pessoas inscritas, né? Esse canal tem. A galera tá aí tem muito boa vontade. São galera mesmo que são benfiquista e além de benfiquista gosta de futebol. Então nada mais do que a gente fazer algo que nos dá prazer e partilhar com vocês. Bora lá então subscrever o canal. Beleza? Pessoal, comentários do jogo que acabamos de ver. Quem quer começar? Hoje deixa para Elton. Aí, ok, posso começar. Mais uma vez, percebemos que o Benfica entrega a primeira parte do jogo de bandeja ao adversário. Tá difícil nós vermos um jogo do Benfica em que o Benfica ou faz uma boa primeira parte e faz a segunda parte também boa. O Benfica sempre faz ou primeira parte má, segunda parte vai tentar recuperar, ou faz uma primeira parte boa e a segunda parte não joga praticamente nada. Este jogo é um jogo que todos nós sabíamos, conhecemos as equipas sul-americanas, sabíamos que esse jogo ia ter uma guerra. Os jogadores argentinos, eu não sei se o Otamendi, se o Di Maria e também o Cristiano, que é mais novo, se eles não têm conhecimento do futebol argentino Ou se esqueceram, para, esqueceram, de né? alguma forma, conciliar o treinador, como é que os homens jogam, como é que não jogam, porque a equipa entrou toda apática, até entrou bem no jogo, Os primeiros minutos, sim. mas depois do golo, a equipa perdeu-se um bocadinho, depois sofreu o segundo golo, os jogadores muito macios, parece Cinderela, né? A imagem do treinador. Eu não vou falar mais do treinador Bruno Lage, para não dizer que eu estou a perseguir o homem, porque já sabem que já sabem da minha opinião sobre o Bruno Lage. Para mim, é um erro tremendo levá-lo para o Mundial de Clubes. E espero que realmente ele não comece a época no Benfica, senão vai dar no mesmo, vai ser o mesmo que aconteceu com o Smith. O que eu acho um bocadinho estranho também é o Benfica não ter, nessa janela de transferência, contratado um lateral direito. O Benfica não tem lateral direito. O Dalo não consegue jogar nessa posição. Numa bola que o Dalo podia ganhar, né? E ele salta e não ganha, que depois o Florentino nem parece um jogador profissional, aborda o lance de uma forma incrível. Nem nos treinos você Forma deve abordar o infantil, lance daquela forma. muito infantil. O cara não E pode pronto, passar. dá o golo. O Antônio Silva também, na defesa, Apático, muito muita apático passividade. O guarda-redes, não sei que tipo de guarda-redes que não consegue ser agressivo a sair numa bola com mais intensidade. Resumindo, o Benfica deu a primeira parte do jogo ao Boca. No segundo tempo foi atrás e conseguiu o empate. Uma equipa sem intensidade, uma equipa com jogadores a aparecer no choque. Só o Renato Sanches, o jogador Renato Sanches e Otamendi é que realmente iam para o choque. Di Maria, não sei, querem dar uma prenda ao Di Maria, mas não rende. É um jogador que neste jogo literalmente um jogador sabia-se já claramente que, pelo estilo de jogo do Boca, eles iam cair em cima com um, dois, três jogadores e pronto.
Dando aí uma palavra também ao ato da partida, realmente muito fraco, muito fraco. Permitiu uma primeira parte com muitos duelos agressivos. Acho que ele tentou levar o jogo da forma por não expulsar nenhum jogador, mas na segunda parte cedeu um pouco aos caprichos dos jogadores de Boca. Se nós formos ver, são os jogadores do Benfica que eram amarelados, até a expulsão do Belotti, que também entrou muito mal no jogo, não me parece um ponta de lança que venha a fazer diferença. Espero que o Benfica não o contrate em definitivo, porque realmente não acrescenta muita coisa. É, esperava mais do Cristiano também, que não entrou muito bem no jogo. O Culto também não, Arthur também não. Gostei do jogo do Renato Sanches. O Renato Sanches jogou com uma intensidade, com uma agressividade também que eu gostei. O Pavelides hoje muito pouco em jogo. Eu acho que se for para entrar com o Dalo na direita, que entraria com o Frederico Assis direto na direita, o Bruma a médio direito e o Dalo a médio esquerdo. Eu acho que esta seria realmente a melhor posição para ficar de resto. É, é aquilo que eu vi. Entrasse e que entrasse com o Puto, né? Seria Ok. melhor. O lateral Já direito. entrou. O Exatamente. Leandro Santos, Com acho que ele certeza. não tem andamento desse jogo. Nós, Para esse nós jogo mal, aqui ele mal teria. vimos eles a jogar, cara. Ele teria, tem que ter. Para esse jogo aqui era melhor ele do que adaptar ali o Dal. Dal Sim, ou sim. mesmo o Ausner. No lobby já ali o teu contributo aí, partilha ali a Bom, tua análise o do Ayrton jogo. falou bastante coisa, não é? Dá um salve aí para a galera, não é? Só não esquece de subscrever o canal, dá aquela força aí não é? O canal, né? O Pra canal. gente, né? Pro canal. Olha, hoje o Benfica. Bom, a expectativa realmente, como disse o Geldes, era alta, não é? Alta de nós fazermos um bom jogo e tínhamos todos os ingredientes para fazer um excelente jogo. Porém, o time desligou por algum momento, não é? Começou bem, pressionando, não é? Tendo posse de bola, mas nós sabemos que posse de bola vale o que vale, não é? O importante é a eficácia. E Benfica não teve, não é? Dos 43 minutos não houve eficácia. E permitiu, não é? De forma muito passiva, 2 gols de uma equipa que não tinha feito nada para merecer os 2 gols. Não é? E então, depois entra num segundo tempo, em que o árbitro deixa toda a catimba, não é? Sul-americana, e não é? Inalar o campo. Acho que houve apenas 15 minutos de bola rolando, o resto foi tudo jogo parado. Não é? E sinceramente não percebi 5 minutos. 5 minutos foram as substituições. Não é? Só um jogador no chão levou mais de 5 minutos. O Marquezine, não é? Demorou, caiu de forma desnecessária. O jogador que levou, não é, o pitão do Belotti ficou um tanto tempo no chão, não é? E antes E dele também depois teve um que ficou muito tempo. Teve que ir até entrar a maca e e não depois foi o nada. cara, isso, simplesmente não houve nada com O aquela cara falta ali levou do 4 minutos no Florentino. chão. Vocês Não, não o estão cara ficou entendendo. ali. E o tempo para a maca entrar foi para aí uns 3 minutos. Eu achava que o árbitro ia dar uns 10, 15 minutos De compensação. E ele fazia sinal que ele ia compensar. Não, mas Exatamente. ele sempre parava o relógio muito tarde, depois do jogador já ter feito toda a catimba. Mas pronto, Exatamente. o Benfica também não fez por merecer uma vitória. Precisava fazer mais. Não é? E quando a gente traz essa relação futebol europeu e futebol sul-americano, os times portugueses, não é, estão a desejar e dizendo que realmente não é. O Não é campeonato tudo isso. português, por Não exemplo, é é mais fraco do nada. que os campeonatos sul-americanos. Quando a gente vê que o campeonato sul-americano mais parece, desculpe lá dizer, mas não é, parece um sistema de futebol amador, que não é. Mas pronto, a qualidade do jogo é mais fraca, não é? E temos que o dizê-lo, não é? Mas o que está se provando agora entre os confrontos europeus e sul-americanos está demonstrando que os sul-americanos podem sim, não é, bater de frente com os europeus.
Pois Pois é, é. pá, Jair Milton, manda ver, manda ver. Em primeiro, mais uma vez, salve para a galera. Subscrevam o canal e deixem o vosso comentário e like aí pra gente. É sempre bom interagir no nosso canal, que tem conteúdos legais para quem gosta de futebol. Bem, há um pormenor que vocês, pelo menos não sei se vocês perceberam, né? Os primeiros 5 minutos de Benfica de bom futebol foi no esquema em que o Dal estava a lateral esquerdo, né? E o Carreras jogando como terceiro central. E não sei por que razão o Laje trocou. Ele mandou Dal para a direita. Aí depois daí o time não conseguiu mais jogar, o time estava muito apático, bola para trás, bola para trás, bola para o meio para trás, até surgiu o gol de forma também, né, amadora, né? Foi muita passividade nesse lance do gol, do primeiro gol do Boca e no segundo gol também. Muita agressividade do time do Boca, mas já que o árbitro estava sendo condescendente com essas agressividades, eu acho que o Benfica também tinha que ser mais agressivo. Então o Benfica mostrou a face que nós conhecemos, né, do Campeonato Português, de permitir a agressividade e não reagir. O time sempre permite os adversários ser agressivos e não consegue reagir da mesma forma. Não, beleza. Não, o que eu estava dizendo, né, que, né, o time não tem agressividade, não tem intensidade, né, dar o primeiro tempo para o adversário. Jogadores como Florentino, porra, você não pode, num lance como esse, deixar a bola passar e deixar o jogador passar também. Se a bola passa, o jogador não pode passar. Simples assim. Agora, você é um jogador profissional, não pode tomar uma caneta dessa e permitir um gol do adversário. E temos o Antônio Silva que não se faz a bola, o Otamendi estava distante, até chegar na bola, o cara já chegou e conseguiu fazer gol. Um Eu Boca acho que que é não tinha feito nada. o Otamendi que dá a posição legal ao cara, porque Não, depois do não. que Quem Não, dá não, posição legal Antônio ao Silva. cara é Antônio, o Antônio Silva. Antônio Silva está mais à frente. Antônio Silva é que coloca o homem em jogo. Isso. completamente desligado do jogo. Pois é. Desligado de jogo, exatamente. E aí o nosso treinador também, né, quando ele faz a substituição no segundo tempo, entrar com o Belotti, um jogador que a gente sabe que não ia acrescentar nada, também não entendia a substituição, não faz muito sentido. Exato. E o árbitro, né, isso é inacreditável. Esse árbitro não apitaria, não dá para apitar uma competição como essa, não dá. Levar um árbitro desse chega a ser pior que os árbitros portugueses, pelo amor de Deus. Ele aceitou os jogadores, ficou numa conversa com os jogadores de forma É desnecessária. inaceitável. Uhum. E toda hora mandando seguir o jogo, o jogador, ele nem foi respeitado no campo. O engraçado é que Não, esse não foi. árbitro, Não ele foi. não foi respeitado Não foi. como árbitro no campo. Exatamente. É que eu acho que uma competição dessa, sabendo os organizadores como é que são os jogadores argentinos com os árbitros sul-americanos, não deveria ser um árbitro mexicano a ter esse jogo. Ah, eles estão bananando para isso, Sim, eles chamam os argentinos quando jogam, eles banalizam os árbitros. Se fosse Boca, se fosse Boca, esse jogo. Não, mas Ailton, se fosse Boca contra qualquer time que não fosse time português, qualquer time europeu que não fosse português, com certeza a nomeação ia ser totalmente diferente. Claro. O cuidado que eles têm com este tipo de jogo, ainda mais para um time português, isso a gente vê. A FIFA como um todo vai dar atenção para quê? Exatamente, vai A ser FIFA vai dar atenção, um Real para os Madrid, mais um Bayern de relevantes. Munique. Sim, esses jogos do Benfica Boca, que eles experimentam esses árbitros. Então, exatamente. olha, E obviamente que esse árbitro não vai apitar nenhum jogo grande, né? Tipo de um time, né, grande. Ficou tão Não vai. Não tem escancarado. condições. Ficou tão escancarado. Olha, há uma coisa que a gente... bem, não sei se eu cheguei a comentar no vídeo, se calhar nas nossas conversas no off, né? Eu sempre toquei no ponto que assim, Benfica geralmente os jogos na qual o Benfica sente que, e não só na verdade, mas isso tornou-se um pouco mais frequente nos jogos em que o Benfica tem uma mera sensação de ser superior. Os caras começam simplesmente Relaxar. na segunda marcha, sabe? Começam tipo assim, tranquilo, sofre gols de... Quantas vezes nós vemos o Benfica sofrer gols de times, eu não estou dizendo que o Boca é um time pequeno, mas times que são literalmente mais fracos, para ter que correr atrás do resultado. Nós vimos isso acontecer, e detalhe, isso já é recorrente há bastante tempo.
Você lembra aquele jogo que António Silva colocou mão na bola, por engano, bola bateu na trave, aquele jogo que nós perdemos? Aquele jogo que era quase Exato. certo que nós tínhamos equipa para ganhar aquele jogo na Liga dos Campeões. Isso é só para dar um exemplo. Depois o Benfica teve que correr atrás do resultado depois e não conseguir reverter. É exatamente isso hoje, cara. Você pensa, tipo, o time, primeiro que assim, o time começou naquele ritmo que nós conhecemos já do Benfica, né, cara? Poucos são os jogos que você vê Benfica começando assim num ritmo muito elevado. Se formos comparar, por exemplo, o jogo de Porto ontem com Palmeiras, viu, tudo bem que estamos a falar épocas diferentes, mas você viu a intensidade, por exemplo, que o Palmeiras começou fazendo pressão em cima do Porto. Intensidade dos jogadores. Então, tipo assim, o time já tem por prática começar esses jogos assim, tipo, num ritmo assim, morno, ameno, sabe? Depois para ir ganhando intensidade. Mas mesmo assim, estava tendo um certo controle do jogo. Aí vem sempre os mesmos defeitos, que é tipo sofrer alguns gols que a gente não entende, cara. Não são jogadas que você pode dizer que tipo assim, epá, o cara achou um lance, achou uma bola desmarcada. Não. São jogadas que você para e diz, mas como é que esses caras permitem isso dentro do campo, cara? E você tem um treinador que parece que assim, ele é tudo descompassado, né? Quando é para ele gritar, quando é para ele gritar, ele não grita. E quando não faz sentido ele gritar, ele grita. Entendeu? Tipo, não tem nexo de nada. Você fica aqui a ver, parece que você tá vendo um jogo, ele tá vendo outro. É literalmente isso. Entendeu? E outra coisa. Eu acho que esse cara, por mais que ele já tenha vindo para Botafogo, mas eu acho que ele desconhece totalmente o que é Não, campeonato não. Sul-americano? sul-americano. Não sabe nada. E Monta tudo a forma que você ele tem montou. dois, três jogadores, fora outros que já passaram ali, que são argentinos. Não é possível que você não tenha mais conhecimento. Meu irmão, nós que estivemos no Brasil, todos vocês que estão aqui, já estiveram, moraram no Brasil durante muito tempo, acompanharam o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americano, entendeu? Se fosse um time brasileiro contra a Boca, nosso jogo não acabaria bem. Teria uma Não. pancadaria. Mas Esse jogo é parada. eu não falo nem isso. A questão que é o seguinte: os jogadores tinham que entrar. Primeiro que o Benfica não precisava fazer o mesmo jogo que Boca. Sim, exatamente. Mas tinha que entrar no campo com essa ciência, com isso na mentalidade. Estamos a jogar com tom. Meu irmão, segundo tempo, não houve jogo. Literalmente não houve jogo. As pessoas que já me conhecem sabem o ranço. Eu não digo nem ranço porque isso é até comprovado, entendeu? Os argentinos é o que é, entendeu? Eu até acho muito engraçado as pessoas que andam aí a puxar saco para argentino e tal, mas enfim. Cara, literalmente ele foi para esse jogo como se fosse tipo assim, eu estou em jogar às cegas, sabe? Só vou preparar meu time aqui, não me interessa quem tá do outro lado, entendeu? Mas Treinador enfim, fraco. é aquilo que vocês já disseram para vamos entrar no mesmo marasmo, porque, como já disse o presidente, o técnico é para começar a época, né? Então vai ser a mesma coisa que aconteceu com o Smith. Vai ser esse ciclo vicioso, né? Que a gente vem observando já há algum tempo. Time com postura, sei lá, que você Sem não identidade. Sem sem identidade. identidade. Sem identidade, sem postura nenhuma. E detalhe, por exemplo, vocês tocaram, o Ailton também tocou numa situação que tipo, dois jogadores estavam no campo do Benfica, que basicamente mostrou um pouco mais de firmeza no jogo. O técnico arruma time tão mal que até jogador que poderia tipo, dar um pouco mais de destaque no jogo. Por exemplo, Renato Sanches, para mim, ele estava bem no jogo, mas ninguém vai lembrar que ele esteve bem no jogo. É verdade. Entendeu? E detalhe, você vai ver, por exemplo, notícia amanhã, por exemplo, os comentaristas falando amanhã, tipo dizendo assim, nós aqui cornetamos Renato pra caramba, inclusive o jogo da taça, por exemplo, entendeu? Ele Nós fez aquele cornetamos pra pênalti, caramba. exato. Mas o jogo hoje ele tava bem. Parecia estar no ritmo mais do que outros jogadores. Tá entendendo? Só que o time tá tão mal arrumado, que tipo assim, porra, velho, até jogador que dá nas caras, você tipo não consegue enxergar a qualidade que ele apresentou no campo. Porque o time tá tão mal, enfim. É daquelas coisas que, tipo, nós como torcedores, cara, às vezes a gente brinca aqui como no caso, nós somos os técnicos de sofá, cara, mas não é possível, cara. Esses caras Mas sempre sabe o que é que não se percebe? Como é que uma equipa tem treinador, mas não melhora em alguns aspectos básicos.
Você É a está mesma sempre a coisa cometer os sempre. mesmos erros. Como é que você não melhora? Todos Isso os é, dias você treina. isso é Se você inacreditável, não treina é? todos os dias, como é que você está sempre a cometer os mesmos erros? Exato. Pior que da mesma forma que nós observamos isso, né, nós como meros torcedores e comentadores de banca de sofá, a gente vê os comentários dos programas televisivos, alguns comentadores mais lúcidos, fazendo exatamente aquele ponto de situação, né, de erros que o Benfica comete e que jogo após jogo repete. É Que uma não há equipa um jeito também. de um treinador de perceber isso. O cara não consegue perceber o que está errado no time para ele mudar. Mas eu Né? acho que também falta liderança nessa equipa, pá. O único Exatamente. jogador que talvez que é um pouco, que tem um bocadinho de liderança é o também. De resto, não tem liderança nenhuma. Como é que um guarda-redes não consegue comunicar com os defesas? Outro bi. Homem passou homem. Tem homem à tua frente. Você tem que gritar como, pá. Marca esse gajo. Homem fica só calado, tipo Não, pateta alegre. e você me Mas diz não se uma... percebe. E Ailton? Ailton, diz uma coisa, cara. Esse guarda-redes reserva do Porto ontem, O esse, Cláudio Ramos. aquele, Não, aquele, Claro, Ramos. muito bom. aquele segundo gol, você acha que esse cara não tiraria? Com certeza. Esse segundo gol De que o Benfica cabeça? sofreu. É, segundo gol de cabeça. Eu O acho Tubi que não sai, tem que sair. Tubi não sai, meu. Ele Tubi não não sai. sai. Quando é que um gajo cabeceia essa bola? Tubi não consegue sair. Mesmo nos cantos, bola vai até pequena área. Os centrais é que tem Ele que não sai. cortar, meu. É. Ou parece que tem medo de lesionar, não se percebe, meu. Bom, um cara com 2 metros de altura não consegue sair num lance de cruzamento para a área. Yeah. Bem, enfim, foi este jogo que nós vimos hoje. Agora acho que deu um fôlegozinho ainda para sonhar, ainda passar de fase, né? Porque 1-1, quer dizer, um empate no caso, né? 1-1, 2-2 no caso, o jogo foi 2-2. O empate abre margem agora para ser decidido, eu acho que vai ser no saldo de gol. Quem perder menos, quem sofrer menos gol com o Bayern e ganha mais de. Qual é o nome do time? Que eu esqueci agora. Auckland City. Exatamente. Auckland City. Não, o Benfica tem que encarar esse jogo do Auckland City como um jogo da transição de fase. Se Benfica não chegar lá e bater com esse time, tipo como foi o Bayern, não é? Não é? Como o Bayern percebeu o time e disse, para aqui nós temos que, não é? Chegar e fazer nosso futebol, respeitar o adversário. O Benfica tem que respeitar o adversário. Se são Exatamente. amadores, se não, isso não importa. É chegar lá, fazer um jogo, não de excelência e sair lá com o maior número de golo possível, não é? Lógico, estamos a contar com uma vitória, não é? Agora é só o que Eu faltava, acho, é só o que eu acho que faltava, não O ganhamos Benfica esse até jogo. tem sorte. Tem sorte com o calendário. O Benfica tem sorte com o calendário. Pois é, porque o Porque o próximo jogo é Benfica mais vai apanhar o Bayern de Munique já classificado. Os com caras provável classificação. Entrar o segundo time, podem colocar alguns jogadores que não sejam titulares neste jogo, a pensar já na próxima fase, tá perceber? O campeonato foi longo. Empate E com o aí o Bayern Benfica pode talvez pelo menos o empate e conseguir com o Bayern se o Bayern já tiver classificado. Eu Cara, acredito esse que. empate caiu do céu, cara. Esse gol do Otamendi Pois é. caiu do céu, cara. Porque se o Boca ganhar esse jogo, o Boca veio para a segunda parte para não sofrer gol. Claro, os caras Para brigam muito fazer de jogar, tudo cara. para não sofrer gol. Obrigado Por isso totalmente. é Obrigado imprescindível totalmente renovar do jogo. contrato com o Otamendi, é imprescindível, é um grande central, não tem hipótese. precisamos. Mas, pessoal, enfim, para não prolongarmos muito mais, uma análise geral do que está sendo esse Mundial de Clubes. Ontem eu vi muito papo muito papo sobre o campeonato português é uma balela. Só que é aquela coisa que eu digo, né, cara? Brasileiro é uma coisa que nós como vivemos lá, a gente conhece Com certeza. conhece até de perto como é que eles são. A soberba do Brasil só acabou com 7-1. Uma coisa que eu E digo. ainda só que tá Não voltando, acabou, né? não acabou. Pior que Não acabou. pior Na que verdade, não acabou. Só diminuiu. E detalhes, o que eu percebi é que as pessoas aqui até têm muito mais conhecimento do Campeonato Brasileiro do que o contrário. Isso é verdade. Isso Entendeu? é fato. Os caras estavam fazendo. Hoje eu escutei. É que a gente acaba escutando, né? Mas eu escutei um dos maiores absurdos, que é o seguinte: os caras
tipo, colocaram, tipo assim, primeiro estavam dizendo que o Benfica estava a 10 pontos de Sporting. Tipo, mal que eles sequer Sabe que o campeonato acabou. acompanham o campeonato para saber. Depois, tipo assim, tá comparando esse Benfica com o Cruzeiro. Cruzeiro, tipo, tá no nível de Cruzeiro. Entendeu? Enfim, são coisas que. Do mesmo jeito, quando nós fomos estudar lá, eles achavam que a gente morava na árvore, né? Então isso mostra Pois é, o nível o de nível do conhecimento, conhecimento que eles da têm. galera. Mas enfim. Vocês querem dar aí uma visão global do que está sendo este Mundial, pessoal? O que é que vocês querem dizer acerca disso? Manda ver, manda ver. Jamilton, Bem, manda ver aí. eu acho que. Fala. Deixa, vocês Vai falam. lá, Bem, Rodrigo. o Faz aí, fala Mundial aí. começou, né, com um jogo meia boca, posso dizer assim, o jogo entre Inter Miami e Al Ahly foi um jogo meia boca. Mas no restante acho que tem tido bons jogos, né? O jogo do Bayern, né, também não é muito parâmetro contra um time também, né, amador, meio amador, semi-profissional, né, para ser mais correto. E o Botafogo, né, também um time que começou bem, jogou bem no primeiro tempo, mas depois no segundo tempo não conseguiu jogar. Então está mostrando que tem umas equipas. Isso, o que eu percebi do Mundial é que tem muitas equipas que têm desconhecimento de outras equipas, principalmente de alguns campeonatos mais periféricos, tipo o Campeonato Sul-Americano, o Campeonato Norte-Americano, por exemplo. Ontem o Seattle contra o Botafogo só não empatou o jogo porque o Botafogo teve sorte. Teve sorte, aquele Teve último sorte, lance. é verdade. E eu acho que os próximos jogos, a partir a segunda jornada dessa competição é que vai mostrar o que Vai mudar realmente muita coisa, cara. vai mudar muita coisa, vai mostrar qual é a intenção dos europeus nessa competição. Eu escutei muitos brasileiros dizerem não, que os europeus estão no final da temporada, eles não querem saber nada dessa competição e tal. Só que eles esquecem que a competição vai pagar quase 800 milhões de reais. Então, cerca de 120 milhões de dólares. exatamente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É Por mais grana, que. filho. É claro, você acha que um PSG, você acha que o PSG vai. Eu acho que para mim é o favorito a ganhar essa competição. Os caras entraram com o time titular. O Bayern entrou com o time titular contra um time semi-amador. Mas Cara, PSG tá forte, mas será também que o Atlético não tá muito embaixo, não? sei não. Você acha que o Botafogo consegue encarar o É, Não, Atlético? não tô falando Eu, disso, são coisas eu, diferentes. eu acho que o Atlético está precisando de uma mudança de chave. O técnico já É, não consegue Tá fazer aquilo que desgastado, funciona. cara. elenco Tá tem, mas desgastado. eu acho que o técnico. São muitos anos. Uhum. É preciso mudança. O time tem bons jogadores, não é? Mas não funciona. É aquela retranca, aquele sistema muito defensivo que faz até o atacante correr muito para defender Pra quando defender. Uhum. chega na hora dele correr para atacar. Ele já não tem pernas. Então é necessário uma mudança aqui. Não é? E já engatando aqui o Mundial, não é? Vejo muita gente dizendo, não, porque a equipa do Messi, não sei o que. Se convidar a equipa do Messi, deveriam ter convidado também a equipa do Cristiano Ronaldo. Não faz É, sentido meter a equipa seria, que tinha ranking o e Mundial ponto seria muito final, mas melhor. pronto, a gente já conhece a FIFA, sabe como é que são eles, estão a querer dinheiro, estão a querer visibilidade, lógico, tinha que chamar o time do Messi, não é? Já que a coisa é nos Estados Unidos, tinha que colocar o Messi ali na roda. Não, depois vieram agora com uma conversa de tentar empurrar Ronaldo para qualquer um dos times que fossem. É, palhaçada. Gostei da Não faz postura nem dele, cara. Gostei da postura dele. não faz nem sentido. Yeah, Mas de yeah. qualquer forma, os times têm tido bons jogos, né? Os times europeus têm vindo na máxima força, pelo menos é o que deu para entender, pelo menos dos que já entraram em campo na primeira jornada. Alguns times europeus ainda estão desorganizados, como é o caso dos Chelsea, mas no cômputo geral, não é? Acho que vamos ter uma boa briga e também, não é, um bom termômetro, um bom parâmetro para fazer uma comparação, não é, entre o futebol europeu e o futebol sul-americano também e com o futebol, não é, das outras paragens. Mas o europeu contra o sul-americano, não é, vai dar para ter um bom termômetro. Então vamos aguardar aí os jogos, né, os próximos Exato. jogos. Vamos ver o jogo do Flamengo daqui a pouco. Então vamos ver como Daqui é. a pouco. Ailton, Daqui a 5 minutos. Eu acho que há uma diferença muito grande entre o andamento de um clube europeu com os outros clubes sul-americanos. Acho que 99% aqui um clube europeu vai levar esse lugar de clubes.
vai ser um clube europeu a vencer o Real, o Paris Saint-Germain, o Bayern. Um clube europeu vai vencer e vai mostrar que realmente existe uma diferença muito grande entre clubes europeus e os clubes sul-americanos. Eu acho que os clubes sul-americanos não têm andamento eu acho que isso, para bater de isso, frente com isso eles essa têm. competição. Você sabe que eles têm. Assim, eu acho que eles têm noção disso. A única questão que está aí agora é a questão, tipo. Eles estão separando, tipo, por exemplo, o campeonato português. Eles estão sempre. É europeu, mas não é europeu. Porque estão. Sim, mas o que nós reparamos é que eles querem, principalmente o futebol brasileiro, eles querem promover o futebol brasileiro em cima do futebol português, talvez pela questão linguística. Mas se nós formos ver, o Benfica, o Sporting, desta época venceria o Campeonato Brasileiro. E o Porto talvez lutaria, o Porto Braga lutaria para estar lá em cima. Dizer que as equipas brasileiras são superiores ao Sporting e ao Benfica, eu acho, não sei, E olha não, que não me parece. Cara. O investimento, por exemplo, de Palmeiras, por exemplo, hoje, é superior ao investimento do Porto. Sim, mas Hoje, o investimento por si só, eu sei. o investimento por si só não diz muita coisa porque você está num campeonato que é um campeonato que é jogado em câmara lenta. Exatamente. E uma equipa, quando está no campeonato, ela joga como. Eu vou vos dizer uma coisa, a partir da segunda jornada, terceira jornada, nós vamos ver o andamento, a intensidade das equipas europeias, principalmente as equipas espanholas e inglesas, com as equipas sul-americanas. Esse Boca vai apanhar contra o Bayern de Munique. Não, e sem contar outra coisa, né? Quanto tempo que os times europeus, contando com os times aqui de Portugal, desde o final da época até início do coisa? Porque os caras vieram jogando já praticamente esse jogo aqui. Sul-americanos já vieram jogando. 50 jogos. Então, eles estão nesse momento além, eu tô falando, tipo, Benfica ficou, ficou o quê? Quantas semanas sem jogar? 2 semanas? 3, né? 2. Quase 3 semanas. Quase 3 semanas. Sem jogar. Mas assim, é aquela coisa, né? Eles estão dizendo que, por exemplo, os europeus estão reclamando que o Mundial está sendo agora, na época eles estão terminando a época, e nós estamos no meio da época, né? Mas aí quando é outro Mundial, é sempre em dezembro, que é final de temporada na América do Sul, né? Para eles também dizem, então não tem que reclamar. Sim, mas não tem esse hiato de intervalo. De não, mas aí tem outro porém, né? Uma coisa é você fazer 2 jogos e tá tranquilo, outra coisa é você fazer uma fase de grupo, depois fazer um total de 7 jogos, não é? Para quem chegar à final tem um total de 7 a 8 jogos, né? Diferente. Então não é a mesma coisa. Porque o problema é que, sabe como é que é, principalmente brasileiros, né, que a gente acompanha. Brasileiro, tipo, eles querem arrumar desculpa para tudo, para poder valorizar mais o futebol brasileiro, que por mais que tenha, sim, por mais que tenha jogadores espalhados pela Europa, não tem nível nem andamento, não tem como. Joy, podemos até dizer, claro, obviamente que, tipo, com o passar do tempo, não vamos dizer que não houve evolução. Não, evoluiu bastante. Né? Mas você lembra qual era a percepção que nós tínhamos quando nós tínhamos acabado de chegar no Brasil? Porque nós tínhamos a visão do campeonato português, que de uma certa forma é inferior. Óbvio que é inferior aos demais campeonatos. Demais, entre aspas. Não, os demais não. Estamos a falar dos top 5. Porque na verdade o outro a gente sempre deixa do lado, mas enfim. Nem é top 5, digamos que é inglês, alemão, italiano e espanhol. Italiano nessa época, na verdade. Época passada e essa época até melhorou, mas épocas anteriores estava aqui bem capenga ali, na verdade. E França e Portugal é equiparado, o campeonato é equiparado praticamente. Tirando só o PSG que tem ali. O PSG é equiparado. Mas enfim, quando nós chegamos no Brasil, logo assim de carro, a percepção que nós tínhamos é que, velho, essa galera não corre no campo. Não era isso. Eu tô errado. Câmara lenta. É um futebol tão parado. Entendeu? Mas é assim, claro que hoje em dia, por exemplo, Flamengo e Palmeiras contratam jogadores de 20 milhões, 25 milhões. Sim, a mesma coisa do campeonato português. E jogadores também já não saem assim com tanta facilidade de campeonato brasileiro, por exemplo, até mesmo para campeonato português. Dificilmente você tira um jogador, por exemplo, bom de Flamengo, um jogador bom de Palmeiras. Os caras recrutam para eles.
Só que é aquilo que a Ailton falou. O campeonato em si, porra, afinal, quando você vai jogar contra tipo um, sei lá, deixa eu pensar. Bahia, Vai jogar contra um Vasco da Criciúma. vida. Entendeu? Baixo da gama. Esses times. Ah, os caras falam aqui que aqui em campeonato português. Os caras estão esquecendo proporção, né, cara? O Brasil é muito maior que Portugal. É um país de dimensão continental. É óbvio que você vai ter. Ainda mais você tem vários estados de dimensões. Só o estado parece que já é maior que Portugal. Muitos da maioria dos É estados óbvio, no é Brasil óbvio que, são- tipo assim, você vai ter um grupo de times que são ditos os times grandes daquelas cidades, entendeu? Que você pode até dizer assim, não, estes aqui, até nivelando por baixo, vai dizer assim, não, tipo, estes aqui são, digamos, os principais do Brasil. Aqui em Portugal, quais são as principais cidades de Portugal, gente? Porto É Lisboa? só Porto, Lisboa. Porto Lisboa. É claro que você, pelo menos, ou só vai ter 3 times aqui Porto principais. Lisboa, Guimarães, Braga, né? Então, Braga. aí tá dizendo, não, porque aqui nós temos Vasco, Cruzeiro, não sei lá que e tal. Porra, tá esquecendo. Não, é aquela coisa, cara. É aquela coisa né, como você disse. Se o brasileiro. O brasileiro mal conhece o campeonato brasileiro. Se eles não se, quando nós chegamos, ele achava que nosso país não tinha. Não tem Perguntar nem como a gente chegou? É. Se não tinha, a gente morava Não na tinha árvore. carro. Não tinha Imagina. carro. A galera, e hoje, mesmo com a evolução da tecnologia, mesmo com a internet, a galera é muito sem noção, faz perguntas tão estúpidas que eu digo, caramba, nós em Santo Tomé, que viemos de uma ilha, temos Temos muito mais conhecimento e em tanta termos informação do que global. em termo global que a galera não tem. Pois é. A galera só conhece os Estados Unidos e olha lá. Mas isso é facilmente justificável, porque quando estava aí a fazer o mestrado, levei os meus filhos e tal, e percebi que a linhagem da educação, não é? A forma como eles não é, alinham a educação, ela foge muito daquilo que são os conhecimentos não é, gerais, e Exato. principalmente africanos. Quando eu estava revendo os livros dos meus filhos, a África era representada como uma aldeia. São aquelas casas, não é, feitas de palha, A forma, exatamente. aquelas crianças que brincavam com as gravuras que as crianças brincavam com leão, não é? E era meio isso. Então, a percepção que têm é que a África é aquilo, é savana, é só leão, bichos, os desenhos animados retratam isso, não é? A gente tem o Madagascar e eu não sei quanto, pronto. E o próprio continente ele é visto Mas como enfim. não é? É País, complicado. Não, o pior é que às vezes eu ficava os países perplexo como cidade. quando via, por exemplo, um cara na universidade, né, com essa percepção, um professor universitário, né, com uma percepção tão distorcida, né, da África, né, Para nós país africano. para nós é incomum, porque nós temos um conhecimento bastante abrangente daquilo que é o mundo, não é? É. Mas enfim, pessoal, eu acho que falamos bastante coisa sobre esse Mundial do Clube, especialmente o jogo do Benfica. Vamos estar sempre aqui pós os jogos do Benfica. Vamos ver até onde o time vai, né? Vamos ver. Claro que vamos ter outros Depois conteúdos de hoje. Exatamente, vamos ter outros conteúdos aqui no canal, mas estamos sempre a par do que está acontecendo. Hoje não falamos do mercado, que também não tem grandes coisas para falar. Não. Agora Está o parado centro também. Está tudo parado neste momento agora. Mas é isso, pessoal. Mais um vídeo. Mais alguma coisa para acrescentar? Tá feito. hoje o Félix estava ali na bancada, vamos esperar, vamos ver se ele vem. Tomara. É isso aí, isso Mas aí. enquanto tiver o Laje lá, não sei se vai O virar jogo muita coisa. tinha grandes espectadores, né? Tinha o Pogba, tinha os argentinos ali, Os argentinos o também. Tinha até Dybala, Pepe, cara. Tinha até Pepe ali. Uhum. o Dybala. Foi legal. Exato. Mas enfim, tá certo, pessoal. A gente agradece mais uma vez aqueles que principalmente ficam até o final do vídeo. E veremos em breve. Certo? Isso aí. Vamos lá ver o Flamengo. Força. Valeu. Beleza. Valeu, Aqui pessoal. a estas Benfica. horas já não dá mais. Carrega, Benfica. Carrega. É, Valeu. força. Valeu, pessoal.